Attitus Talks, conectando você ao universo Attitus. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Attitus Talks, o podcast da Attitus Educação que atualiza o seu amanhã. A cada novo episódio, vamos discutir e compartilhar assuntos que envolvam a educação, a inovação e o empreendedorismo, além de outras temáticas que fazem parte do universo da Attitus. Eu sou Valesca Reichel, Head de Marketing da Attitus Educação e apresentadora deste podcast. Ei, gente, então para a gente começar, eu quero só lembrar que as inscrições para quem quer estudar ainda em 2023/2 estão abertas para ingresso especial e também para transferências através do nosso site www.attitus.edu.br. Então, se você ainda quer estudar em 2023, se você não está estudando ou quer se transferir, ainda dá tempo, hein? Aproveita a oportunidade. E o episódio de hoje começa com uma pergunta: quando que é o momento de pararmos de estudar? Nós, da Attitus Talks, temos a resposta na ponta da língua. Nunca chega esse momento. O conceito de lifelong learning, que em tradução livre do inglês seria o aprendizado ao longo da vida, tem ganhado adeptos das mais diversas áreas de atuação. E o estímulo para a continuidade do estudo tem transformado a educação como um todo. Dentro do universo dos cursos estrito sensu, que incluem mestrados e doutorados, não é diferente. Mas, afinal, em quais aspectos esses cursos podem contribuir para as nossas carreiras profissionais e para o nosso crescimento pessoal? É para falar sobre isso que nós recebemos hoje duas convidadas muito especiais que conhecem bem essa trajetória de aprendizado, a Kaliane Almeida e a Gabriela Bizinski. A Kaliane é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é mestra em Arquitetura e Urbanismo pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, é doutora e pós-doutora pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da mesma instituição. Ela coordena o grupo de pesquisa TAC, Teoria e História da Habitação e da Cidade, da Attitus Educação, e também faz parte do grupo de pesquisa Estudos do Habitat e também do grupo de pesquisa História da Cidade, do Urbanismo e do Território, todos da UFRN, entre outros grupos de pesquisa também. Recentemente, a Kaliane assumiu o desafio de estar à frente da área de pós-graduação, pesquisa e extensão aqui na Attitus Educação. Seja muito bem-vinda ao Attitus Talks, Kaliane. Olá, Valesca e Gabriela, tudo bem? Primeiro, gostaria de agradecer o convite para estar aqui e dizer que é uma grande satisfação participar desse momento de diálogo sobre a continuidade dos estudos ao longo da vida. Ótimo, Kaliane. E quem também vai dividir as suas experiências no estrito sensu com a gente é a Gabriela Bizinski. Ela é bacharel em Química Ambiental pela Unesp e mestre e doutora em Química pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Também tem pós-doutorado na Unesp de Araraquara com parceria com a Embrapa. Ela fundou a startup NanoChem Tech Solutions, uma deep tech focada em desenvolver novos produtos para monitoramento de ambientes hospitalares. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Gabriela. Olá, Kaliane. Olá, Valesca. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos também por nos ouvir. É uma grande honra e alegria compartilhar um pouco de como os estudos e também o aprendizado ao longo da nossa vida consegue nos influenciar e até mesmo aprimorar nossa carreira. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Gabriela. E para começar o nosso papo sobre lifelong learning, eu acho importante partirmos dos próprios currículos de vocês, que são as nossas convidadas, que eu acabei de apresentar para os nossos ouvintes, né? Então, vocês duas não pararam de estudar e, pelo visto, não vão parar nunca. Eu também me identifico porque também sou doutora, né, em administração e marketing, também adoro estudar, mas quero perguntar para vocês, como vocês observam a importância dessa formação continuada para as carreiras de vocês? Bem, a minha trajetória continuada de estudos foi e é essencial para a atualização e para o desenvolvimento de competências, que é uma habilidade fundamental para a formação de profissionais qualificados. Vivemos em um contexto de grandes e constantes transformações, inovações, informações e demandas. E isso tudo influencia diretamente o mercado, que está cada vez mais dinâmico e competitivo. E
Para se destacar nesse contexto, é fundamental que os profissionais tenham diferenciais competitivos. E o principal deles é o conhecimento. Obviamente associado a outras skills, né? A exemplo da comunicação oral e escrita, da colaboração, da flexibilidade, da criatividade, dentre outras competências que podem e devem ser constantemente aprimoradas. E foi a partir dessa prática que me conduziu para diferentes áreas e funções em minha carreira de forma ascendente. Iniciando ali com o domínio mais técnico e tecnológico do desenho projetivo, depois para o desenvolvimento do pensamento e da escrita científica, que me levou à gestão científica, quando eu comecei a coordenar projetos e grupos de pesquisa, e gerir desenvolvimento de pesquisa, que também me levou, né, à docência no ensino superior, até ter a oportunidade de coordenar um programa de pós-graduação stricto sensu por 9 anos na instituição, na Astos. E a prestar assessoria técnica científica em FAPES, que são as fundações de amparo à pesquisa regionais e nacionais, culminando, né, na dimensão da gestão corporativa da área de pós-graduação, pesquisa e extensão da Atos e da política acadêmica desempenhada ali junto aos fóruns e nacionais e regionais dessas áreas. Legal, Kaliane. Vou pedir para a Gabriela, então, também contar um pouquinho sobre as suas experiências para a gente. No meu doutorado, no meu mestrado, né, nós fomos, principalmente com a parte de química, nós fomos muito incentivados em desenvolver metodologias ou novas metodologias e até mesmo validações dessas metodologias. Ao longo também da pós-graduação, também do doutorado sanduíche que realizei na ETH, em Zurique, eu comecei a comparar um pouquinho sobre como que a gente poderia aplicar essas metodologias e até mesmo a utilização de algumas caracterizações, algumas validações que utilizávamos, muito focada na parte de química, né? E isso me trouxe uma assertividade da onde que eu gostaria de chegar, principalmente na atuação e aplicação de todo esse conhecimento. É claro que antigamente eu tinha um projeto de vida, né, um projeto de carreira, eu gostaria de entrar e continuar na parte acadêmica, e me foi apresentado um desafio muito grande de criação de uma startup. Naquele momento eu não tinha conhecimento de gestão, de administração, era uma coisa muito nova para mim. Então, eu também me vi no desafio ali de começar a aprender em outras áreas e não somente focada na parte de química. Então, eu trouxe toda aquela bagagem, aquela carreira do meu conhecimento, que era também de desenvolvimento de novas metodologias para aplicação dentro da startup. É claro que hoje a nossa startup é focada em ciência, né? Então, nossa equipe é multidisciplinar, a maioria também são doutores, então nós temos muito esse foco de sempre aprender e querer saber um pouco mais do que está acontecendo, como que está acontecendo referente aos nossos desenvolvimentos e até mesmo acompanhando o próprio mercado, né? Então isso é muito importante, claro, abrir os horizontes para novas áreas de atuações, mas também pegar todo esse conhecimento que nós conhecemos e colocar principalmente em aplicações. Esse aspecto colocado pela Gabriela é muito interessante, porque eu acho que todo mundo tem uma trajetória traçada previamente de atuação profissional. E ao longo, né, do nosso percurso de qualificação, ou mesmo até antes de formação, né, de graduação, na verdade, na formação profissional, a gente se depara com N oportunidades e o quanto é importante a gente estar atento e aberto a essas oportunidades. Porque, como eu falei antes, eu iniciei, né, a minha graduação numa perspectiva muito de atuação no mercado, de forma muito objetiva, e tive uma grata surpresa de participar de um grupo de pesquisa, que isso me conduziu a todo o meu processo de qualificação e titulação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que foi realizado de forma contínua, e ao longo desses muitos anos, não vamos detalhar ou precisar o quantos anos foram, mas e ao longo desses anos, as oportunidades da docência, e eu nunca imaginei nesse percurso estar à frente, né, da gestão acadêmica, à frente da coordenação de um curso, e o quanto isso me levou, assim como a Gabriela, a outras perspectivas, a outros olhares, e principalmente
a outras áreas que me conduziram, né, e induziram ao conhecimento, à diversificação, ao aprofundamento de conhecimento em tantas outras dimensões. Ai, perfeito, Kaliane. Olha, é muito interessante a gente ouvir vocês, porque mostra a dicotomia que existe em toda essa carreira, esse percurso acadêmico. Então, o quanto isso pode tanto levar para um lado de mercado, de empreendedorismo, como também para a questão do aprimoramento acadêmico ali e a atuação mesmo na docência, na pesquisa. Não são duas coisas mutuamente excludentes, né? Elas podem andar juntas, elas podem se complementar. Isso que eu acho bem bacana a gente destacar aqui. E na Attus, nós adoramos histórias de empreendedorismo. Um dos nossos pilares, né, está muito vinculado à questão do empreendedorismo, da inovação. Então, por isso que eu queria pedir para a Gabriela contar um pouquinho mais para a gente sobre a Nanoken Tech Solutions, né? Sobre a empresa, como surgiu, como é que essa ideia acabou se tornando uma realidade e até assim, quais foram os primeiros desafios, os percalços que a gente sabe que todo empreendedor enfrenta, principalmente no início da sua trajetória no empreendedorismo. Conta um pouquinho para a gente, Gabriela. Claro, com certeza. A Nanoken Tech, ela nasceu de uma aprovação de um projeto de pesquisa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, em 2018. Antes de escrever esse projeto e de submeter esse projeto como pesquisador responsável, eu já tinha uma bagagem no meu mestrado e no meu doutorado de desenvolvimento de metodologias eletroquímicas. Então, desenvolvia sensores, validava, caracterizava esses sensores e utilizava essas metodologias para caracterização de outros materiais. Em 2018, eu estava conversando com a minha atual sócia hoje, a doutora Margarete, e ela me mandou um artigo científico me questionando se eu conseguiria reproduzir aquele artigo científico. O que eu achava, se a gente conseguiria fazer alguma coisa similar, né, daquele artigo científico. Naquele momento, eu já estava finalizando o meu pós-doc, e daí eu observei uma oportunidade. Eu falei assim, tá, se a gente reproduzir isso, a gente não poderia fazer um projeto de pesquisa para financiamento de um projeto um pouco maior? E daí surgiu a ideia de submissão, então, para financiamento da FAPESP. Esse projeto de pesquisa visava, então, a construção de um dispositivo para identificação sensora de alguns micro-organismos nas superfícies ao redor do paciente. Esse foco veio muito da minha própria sócia, né? Ela sempre trabalhou com a parte de saúde, eu nunca tinha trabalhado com a parte de saúde, eu estava muito focada na parte do ambiente. E quando a gente submeteu e foi aprovado, eu me vi em vários questionamentos iniciais, né? Porque aí eu precisava, claro, abrir um CNPJ, eu precisava gerir esse CNPJ, eu precisava aprender sobre gestão, sobre administração, sobre finanças, sobre estratégias de negócios e principalmente sobre o desenvolvimento de um produto dentro de uma startup ou de uma empresa que é um pouquinho diferente do timing do desenvolvimento dentro da academia. Tudo isso me auxiliou no crescimento e direcionamento de novas áreas que eu precisava explorar e que cada vez que eu explorava me dava mais vontade, mais desejo de conhecer sobre aquela área. E todo esse ecossistema que me auxiliou, por exemplo, parques tecnológicos, Parque Tecnológico aqui de São José do Rio Preto, ecossistemas de startups, mostrando alguns caminhos ou até direcionando no sentido de validações de produtos, validações de mercados. E isso é sempre rotineiro, a gente sempre continua realizando essas metodologias de validações, esses testes de validações do produto, do mercado, de novas ideias, de aprimoramentos do produto. Então, foi uma trajetória que ainda não está acabada, né? Vai demorar um pouquinho, espero eu. A gente tem muito ainda a percorrer, a crescer, mas está sendo uma trajetória muito desafiadora e muito gostosa do ponto de vista de novos conhecimentos. Gabriela, conta um pouquinho mais sobre a Nanoken Tech Solutions, o que vocês fazem, qual é o principal produto de vocês, como é que vocês atuam no mercado e quais são as competências principais do negócio.
Ótima pergunta. A NanoCleantech Solutions, ela auxilia instituições hospitalares ao controle e redução das taxas de infecção. Hoje, nós temos 2 produtos de desenvolvimento próprio. O primeiro baseia-se na identificação rápida e seletiva de alguns micro-organismos que podem causar infecção e que estejam em superfícies inanimadas ao redor do paciente. Ou seja, ao lado da cama, nas mesas, na lateral da cama, nos monitores, enfim, ao redor do paciente. Isso foca muito no monitoramento microbiológico do ambiente. O segundo produto, ele é um produto que ele monitora processos, focando principalmente no processo de higienização das mãos. Esse segundo produto, ele é chamado Protocols e ele identifica se os colaboradores, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, realizaram a higiene das mãos antes de chegar a tocar no paciente. Então, através de luzes, de sensores e também de uma comunicação mais visual, esse colaborador consegue observar se ocorreu ou não a lavagem das mãos. Então, hoje nós focamos em 2 pilares, o pilar da higiene do ambiente e o pilar da higienização das mãos dos colaboradores para o controle das taxas de infecções. Assim como nossa equipe também é multidisciplinar e a maioria formada por doutores, nós também atuamos com prestações de serviços, com validação de alguns produtos, focando na parte química e microbiológica, e também consultorias para desenvolvimento de novos produtos. Quantas pessoas atuam na empresa hoje, Gabriela? Hoje nós estamos com 5 ao total e alguns prestadores de serviço que nos dão algumas assistências, né, conforme a necessidade. E vocês perceberam essa dor no mercado? Foi algo que estava mal atendido? Era uma demanda Sim. latente? Quando no início do desenvolvimento, né, ou da criação da NanoCleantech, nós precisamos fazer uma validação, principalmente do mercado, para entender se realmente isso era uma dor. Porque nós sabíamos, né, a minha sócia, ela comentava muito que durante o período de doutorado dela, tinha alguns micro-organismos que permaneciam durante 4 anos no colchão, e era o mesmo tipo clonal, e daí ocorreu essa identificação da dor, mas precisávamos validar no mercado. Conversamos com mais de 100 pessoas na área de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, identificamos que sim, quando foi em 2018, né, quando tivemos a primeira aprovação do PIP-FAPESP, fase 1, para o projeto do Infect Detecta, que é o que identifica os micro-organismos no ambiente, tá? Naquele momento, então, a gente sabia que tinha alguns produtos que poderiam identificar a sujilidade do ambiente, né, que eram resíduos orgânicos que estavam em cima das superfícies, mas que não identificavam seletivamente ou de uma forma rápida se tinha alguma bactéria que pudesse causar algum dano ao próprio paciente. Então, nesse momento, nós começamos a focar nesse desenvolvimento. Paralelo a isso, surgiram outras demandas, né, outras dores, que também identificamos, que era como que o colaborador, ou se o colaborador, realizasse o processo de higiene das mãos para garantir a segurança do paciente antes de tocá-lo, né? Que nós sabemos que um dos pilares que sempre as instituições hospitalares batem é justamente isso, né? O processo de higiene das mãos, vamos higienizar as mãos, e a pandemia veio também para nos focar um pouco mais nisso. Então, nós também desenvolvemos um outro produto para auxiliar as instituições hospitalares nesse gerenciamento ou nesse controle. É muito interessante, só complementando a fala da Gabriela, 2 aspectos que foram pontuados por ela. O primeiro é que todo desenvolvimento de produto ele foi precedido por uma pergunta. Então, quando a gente fala da necessidade da curiosidade, de estimular, de instigar a nossa curiosidade,
né, é exatamente se fazer perguntas. Por que não se tem? Por que não é adequado? Por que não é suficiente? Como que eu posso contribuir? E o outro aspecto, já pontuado, é que todo esse contexto de desenvolvimento de produtos, da consolidação da própria startup, ela surgiu, né, do diálogo entre profissionais titulados, doutores, a partir das suas experiências, né, no âmbito do stricto sensu, e como além da atuação individual de cada um desses profissionais, pesquisadores, a correlação com outras pesquisas é fundamental. Então, a startup da Gabriela, os produtos resultantes, né, do empenho dessa equipe multidisciplinar, formada sobretudo por doutores, uniu percepções diferentes, domínios científicos diferentes, domínios técnicos e tecnológicos diferentes, e isso também é oportunizado pelo ambiente de stricto sensu. Esse network que pode ser consolidado, essas parcerias, essas relações individuais consolidadas no âmbito do stricto sensu também culminaram, né, na consolidação da startup e desses produtos. Eram 2 aspectos que eu queria colaborar, e eu queria devolver uma pergunta para a Gabriela. Tem a perspectiva do desenvolvimento desse produto de verificação da higienização dos profissionais para livre comércio? Porque eu queria ter esses kits para testar os profissionais antes do meu atendimento nos ambientes hospitalares. Olha, você me fez uma provocação que pode pivotar. Olha aí a curiosidade novamente. Caliane, você não é a primeira pessoa que me pergunta se estaria disponível isso, não para um mercado B2B, que seria para as instituições hospitalares, mas para o mercado B2C, que seria principalmente para os consumidores finais, né? Claro que outras pessoas já me perguntaram de um outro ponto de vista, né? Mas como uma proteção, como você está me pontuando, que você quer chegar já no hospital para falar assim, vem cá, deixa eu... Vamos checar a sua higiene. É muito interessante. Olha, nós não estamos focadas atualmente para o mercado B2C. Hoje o que nós focamos é B2B, devido a essa validação inicial do mercado. Mas é claro, se começar a surgir muitos interesses similares, né, ao seu, é claro que nós não podemos descartá-los, né? Nós precisamos entender, nós precisamos validar um pouco melhor o mercado referente a isso, para ver se realmente vale a pena direcionar para essa área, tá? E retomando ao que você comentou antes, de ter sempre esse questionamento, na parte de startups, nós sempre trabalhamos, né? Qual que é a dor que você está solucionando? Qual que é a pergunta que você quer responder? E daí também sempre com essa validação. Pergunte, converse, e daí entra o networking, entra as pessoas comentando e te passando também informações importantes, né? Então, eu acho que hoje o mercado tem muito a nos mostrar, a nos disponibilizar de informações, é só a gente saber pesquisar e justamente objetivar aonde que a gente gostaria de chegar. É muito interessante a gente escutar essa trajetória que a Gabriela está nos trazendo, né, sobre como que foi essa migração ou essa interlocução entre a área acadêmica, a área de pesquisa e a parte, né, de mercado, essa conexão, então, com o empreendedorismo e com a questão da gestão de um novo negócio. E isso também nos demonstra como é importante que sejam desenvolvidas essas capacidades, essas habilidades, essas competências também nos estudantes, porque mesmo não sendo especificamente da área de gestão, a gente percebe que muitos vão acabar migrando para esse mercado e precisam estar preparados, precisam ter esse know-how, esses conhecimentos desenvolvidos. Então, aqui na Attus, nós temos o Attus Learning System, que é baseado em 3 pilares de diferenciação, que são pilares que fundamentam todas as nossas metodologias de ensino e toda a forma como são conduzidos os cursos. Mas eu vou deixar a Caliane comentar um pouquinho mais sobre isso, porque daí ela também pode falar sobre a questão do novo perfil profissional, que está diretamente vinculado ao Attus Learning System. Caliane? Eu acho que o primeiro ponto a ser destacado, né, como a gente já
contou nas nossas trajetórias profissionais e de atuação é que jamais é muito cedo ou muito tarde para se aprender algo, né? E que podemos aprender algo novo em qualquer lugar, desde que estejamos cientes e abertos a isso. E a construção dessa cultura de aprendizado contínuo se fundamenta basicamente em 4 pilares, que foram bem retratados e apontados na fala da Gabriela anteriormente. Então, a gente inicia toda essa jornada aprendendo a conhecer, ou aprendendo a aprender, que é o fato de criar gosto pela busca do conhecimento, que inclui se questionar ou questionar qualquer situação, explorar, refletir, ou seja, ter constantemente curiosidade de explorar e conhecer coisas novas. No caso da Gabriela, ela, a partir da inserção numa nova vertente de atuação, ela viu a necessidade do aprofundamento do conhecimento e, principalmente, despertou uma nova natureza de curiosidade para retroalimentar essa necessidade. Então, dessa forma, o aprendizado não pode ser encarado como uma obrigação, e sim como uma satisfação nesse primeiro pilar do lifelong learning. O segundo pilar é aprender a fazer. Então, o segundo pilar é aprender a fazer, que é pôr em prática, efetivamente, o conhecimento adquirido para mudar ou aprimorar situações. Depois temos o aprender a conviver, que revela o quanto as trocas de experiências, de conhecimento entre os indivíduos e grupo deles é fundamental para a aprendizagem. E aqui também a gente pode incluir o desenvolvimento de competências relacionadas a essa convivência, como o trabalho em equipe, a colaboração, a gestão de conflitos, a gestão da mudança, etc, etc. Por fim, o quarto pilar é aprender a ser, que se refere exatamente ao papel protagonista que todos devem ter em sua jornada de aprendizagem. E que fica muito claro na fala da Gabriela. E é esse papel de protagonista da jornada de aprendizagem que a gente desenvolve no âmbito da Aptus nos nossos alunos, sejam eles de graduação, de mestrado, doutorado. Em linhas gerais, o lifelong learning ele pode ser aplicado tanto no ambiente educacional formal, como eu mencionei na graduação, na pós-graduação, quanto no ambiente de trabalho e no ambiente informal. E o ideal é que esse processo ele ocorra em todos esses ambientes de forma integrada, de modo que as experiências e os conhecimentos adquiridos em um passem para outro e sejam aprofundados em outro, se retroalimentando como uma espécie de engrenagem. Então, por essa lógica, por exemplo, questões do dia a dia, ou mesmo problemas reais identificados no trabalho, na cidade, nas relações entre as pessoas, ou seja, problemas dos mais variadas complexidades e dimensões podem ser compreendidos de modo mais aprofundado em estudos e pesquisas, né? Com métodos, com técnicas, com ferramentas, com tecnologias adequadas, inclusive emprestadas de outras áreas. E o conhecimento formalmente adquirido nesse processo deve fundamentar soluções àquelas questões, ou desenvolver ou aprimorar processos, produtos e serviços que contribuam para a solução ou solucionam aqueles problemas, gerando efetivamente inovação e impactos reais na sociedade em que a gente vive. E esse é o viés dos nossos programas de pós-graduação, em stricto sensu, da arte da educação. Eu gostaria de complementar um pouquinho o que a Kaliane comentou. É muito interessante ver todo esse processo por detrás do aprendizado, né? E de tudo como essa história que eu comentei e da trajetória. E eu acho que um ponto muito importante que também ela citou e que deve ser sempre alinhado ou sempre posicionado, é que muitas vezes depende do amadurecimento ou da situação que a pessoa está aprendendo para aplicação. Ou seja, eu já tinha muito tempo atrás, olha, como que eu faço a gestão financeira, como que eu faço tal atividade para uma empresa, mas naquele momento eu não precisava aplicar. Então, assim, para mim, o que eu vejo hoje é que eu aprendo muito mais aplicando e até às vezes eu consigo aprender coisas novas sem realmente pegar na teoria, mas praticando durante o que está acontecendo no mercado, quesitos de negociações, da parte de precificações, de estudo do mercado, do que eu realmente indo atrás pegando a teoria. Tá? Isso é claro que não são em todos os momentos.
Mas eu acho que para confirmar e também para ter essa certeza do aprendizado, a prática também é fundamental, né? Em vários momentos de desenvolvimento e também de aplicações. Isso. E é óbvio, né, Gabriela, que hoje o fato de você ter mais tranquilidade na aplicabilidade desse conhecimento é porque foi consolidada um rol, uma bagagem muito grande de conhecimento científico, né, de informações ao longo de toda a sua trajetória. Então, à medida que a gente aplica, eu acho que há uma consolidação desse conhecimento, né? Mas que previamente a gente precisa ter um know-how que fundamente essa atuação prática. Isso é muito bacana que vocês estão trazendo, tanto na fala da Caliane como na fala da Gabriela, né? Porque muitas pessoas pensam que um mestrado, um doutorado, ele vai ser apenas benéfico para quem quer seguir carreira docente ou atuar como pesquisador, né, na carreira acadêmica. E a gente percebe que não, a realidade mundial não é essa, né? Quando a gente estuda o mercado de inovação americano, lá, Vale do Silício, ou de Israel, ou da China, a gente percebe que nas startups existem vários doutores, né? Existem PhDs lá que são quem realmente traz a inovação, traz a tecnologia, traz os seus profundos conhecimentos para que as empresas possam oferecer novos produtos, novos serviços diferenciados, inovadores, disruptivos no mercado. E aqui no Brasil também a gente já tem visto essa mudança. No próprio Atitude Talks, nós já tivemos outros entrevistados que são mestres, são doutores, têm seus próprios negócios, ou atuam em empresas consolidadas do mercado, atuam com cargos, enfim, funções importantes. Então, a minha pergunta para vocês é exatamente essa. Quais as vantagens que vocês percebem para o mercado de se ter uma formação no estrito sensu? Eu acho muito interessante o que você pontuou, Valesca, porque realmente até pouco tempo era muito forte essa associação dos mestrados e doutorados exclusivamente a profissionais teóricos, ou que queriam atuar essencialmente na docência do ensino superior. E esse cenário vem mudando, né? E especialmente a gente no âmbito da Atlas, com muito mais afinco, no desenvolvimento de pesquisas aplicadas, a fim de identificar e analisar e propor soluções a problemas reais da sociedade, do poder público, do mercado. E essa competência, né, de identificar e analisar, propor soluções a problemas reais, ela deve vir fundamentada de um conhecimento aprofundado, científico, validado, testado. Então, nessa perspectiva, a gente busca profissionais que estão inseridos no mercado de trabalho para retroalimentar essa engrenagem. Esse profissional que seja curioso, que queira mudar situações e realidades por meio do conhecimento, né, aprofundado em científico, como mencionei, ou da aplicação e desenvolvimento de tecnologias, dos mais variados produtos, processos e serviços, que queira que seu conhecimento ajude a melhorar o contexto em que vivemos. E isso, hoje em dia, junto com as competências são necessárias para o mercado, são desenvolvidas e aprimoradas nesses novos moldes, nesses novos formatos de cursos de mestrados e doutorados. Complementando um pouquinho o que a Caliane respondeu, Valesca, eu acho que um ponto importante aqui é colocar a diferenciação de você ter um profissional que tem um conhecimento técnico aprofundado, com um mestrado, um doutorado, hoje dentro do mercado, tá? Hoje nós temos, e eu sinto aqui de dentro das startups, né, da startup principalmente focada em Deep Tech, eu tenho uma grande dificuldade em encontrar um profissional que eu precise e que tenha especializado naquela área que eu precise. Hoje em dia, informação está em todos os lugares. É muito fácil você comprar um curso que você vai virar técnico de alguma especialidade. O único problema é que você precisa saber, claro, qual que é a qualidade desses cursos, né? E o diferencial que esse curso pode trazer. Então, eu acredito que você pode fazer um mestrado, um doutorado, e se você tiver realmente a aplicação disso e atuar nessa área, isso é um grande diferencial dentro do mercado, tá? Um outro ponto também que você tinha comentado do Vale do Silício, da parte de inovação, o brasileiro em si, ele é muito criativo. E isso está muito vinculado à inovação, né?
A inovação que eu digo aqui não é eu inventar uma coisa que não existe, não é eu criar uma patente que não existe, que eu estou desenvolvendo um novo método, uma nova tecnologia. Não é isso. Se você alterar um pedaço de um processo, que você vai reduzir o tempo do processo como um todo, isso já é classificado inovação. E se você conseguir realmente fazer isso, para você ter essa atividade ou para você ter essa percepção, você precisa de um conhecimento um pouco mais técnico e aprofundado, que vincula, sim, né, ao estrito sensu, a você aprender realmente aquela área e aprofundar sobre aquela área. Ah, que ótimo! Essa percepção é importante, né, trazer para os nossos ouvintes. A Atos, ela tem investido bastante nos cursos de pós-graduação, mas sempre sem esquecer a conexão radical com o mercado. Então, eu até queria que a Kalyani contasse um pouquinho para nós se já é possível observar nos egressos esse crescimento, a presença deles no mercado e na prática, como é que estão atuando os egressos dos cursos de mestrado e doutorado da Atos. Valesca, a gente tem um conjunto bem diversificado de perfis de mestrandos e doutorandos na Astos, né? E eu acho que o principal indicador do impacto, ou melhor, desse formato diferenciado no mercado de trabalho são os elevados índices de empregabilidade. E eu acho que mais do que empregabilidade, de trabalhabilidade, que é a competência de se inovar, e a inovação, como a Gabriela colocou, não inovar no sentido de somente criar coisas novas, mas também de aprimorar processos, aprimorar produtos, dentro das empresas, das instituições, das diferentes inserções dos nossos egressos de mestrado e doutorado. Então, a gente tem inúmeros casos, egressos de destaque, que a partir do conhecimento adquirido ao longo da sua qualificação, implementaram novos caminhos, novos serviços, novos produtos, novos processos, onde estão atuando e ganharam destaque. E esse destaque, na maioria das vezes, vem acompanhado, né, do reconhecimento, do escalonamento de funções e consequentemente, né, de gratificações de aspectos salariais. Então, eu poderia sintetizar e responder a sua pergunta em 2 únicos pontos. As elevadas taxas de empregabilidade e de trabalhabilidade dos nossos egressos, atuando em diferentes e mais diversas áreas e locos de atuação profissional. Ótimo, isso corrobora os dados que a gente vê no mercado de que realmente a remuneração dos profissionais que têm formação em mestrado, doutorado, é bem superior à remuneração média dos profissionais que não têm essa formação ou que, enfim, só têm a graduação ou às vezes não têm nem a graduação. Então, isso mostra que realmente, em termos profissionais e de mercado, é muito compensatória essa formação, é muito compensatório esse investimento em si, na sua própria educação, no seu próprio desenvolvimento e estudando, né, para se desenvolver cada vez mais. Então, nós já estamos aí num contexto que direciona, né, essa resposta, mas eu quero perguntar para vocês que dicas, que conselhos vocês dariam para quem está na dúvida se deve cursar um curso estrito sensu ou não, de repente uma pessoa que está no início da sua formação ou que concluiu a sua graduação e agora está naquele período de transição, decidindo como seguir sua jornada. Que dicas vocês dariam para essas pessoas? Valesca, eu acho que primeiro é você observar o mercado, né? Qual mercado você tem interesses em atuar. É claro que você está com dúvidas, você tem vários mercados aí que você esteja de olho, né? Ou várias atuações. E praticamente todos os mercados, como você também já pontuou, eles já identificam isso, você ter o mestrado e o doutorado como um diferencial, tendo também um plano de carreira mais ascendente, né, ou mais rapidamente ascendente, assim como a parte salarial também. E a minha dica, com certeza, né, gente, não tenha dúvida disso. Eu acredito que é interessante, sim, realizar um mestrado e um doutorado estrito sensu, focando principalmente na área que você gostaria de atuar. Dependendo, e agora eu posso comentar um pouquinho, né, da trajetória, né, a depender da trajetória de vida
que você vai ter ao longo da sua carreira, às vezes você precisa fazer mais do que um mestrado ou mais do que um doutorado, né? E daí vai depender muito, claro, de cada pessoa, de cada atuação, mas é muito importante, com certeza, ter essa realização do mestrado e do doutorado. E só complementando, então, o que a Gabriela falou, olhar para as instituições que te oportunizem essa aplicabilidade prática, né? Ou te conduzam, te instruam e auxiliem no desenvolvimento de competências que vão te permitir a aplicabilidade desse conhecimento no ambiente de realidade. Então, para isso é fundamental que esses cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado e assim por diante, eles tenham uma conexão com o mercado, eles tenham essa ciência da importância do conhecimento científico para a solução, né, de problemas reais. E a minha dica para quem está começando é olhar para os 4 pilares do Lifelong Learning e se enxergar, se experimentar, ter consciência que, mais do que ninguém, nós somos protagonistas das nossas jornadas. Desenvolvam a curiosidade, questionem sempre, busquem conhecimento, busquem informações, reflitam sobre tudo. E com essa prática, vocês vão aprender a ser protagonistas. E é natural a necessidade da especialização, como a Gabriela colocou, e fundamental, então, essa continuidade, né, do desenvolvimento da aprendizagem, da consolidação do conhecimento ao longo de toda a nossa jornada. Então, a gente tem que ter consciência que a gente sempre pode e deve aprender. E tendo essa consciência clara, essa visão clara de que a todo momento, seja num ambiente mais formal de educação, como eu coloquei, seja no ambiente de trabalho, seja no próprio dia a dia, a gente pode e deve fazer conexões e encontrar pessoas, né, estabelecer relações e principalmente espaços, ambientes que estimulem ainda mais o desenvolvimento dessas trocas de experiência, de conhecimento e te oportunizem, né, e te deem condições para desenvolver cada vez mais novas competências, novas habilidades, que é exatamente isso que o mercado atual está procurando e é assim que a gente se destaca dos demais profissionais. Muito boas, dicas maravilhosas. E com isso a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Atitudes Talks, o podcast da Atitudes Educação. E hoje nós recebemos, então, a diretora de pós-graduação, pesquisa e extensão da Atitudes Educação, Kaliane de Almeida. Kaliane, agradecemos muito a tua participação, obrigado por estar aqui conosco e já fica o convite para você voltar outras vezes a participar aqui no Atitudes Talks. Valesca, eu que agradeço novamente a oportunidade de estar aqui conversando, me coloco à disposição sempre que vocês precisarem. Aproveito então para convidar todos vocês para conhecer os nossos cursos de mestrado e doutorado da Atitudes. Estamos abertos, somos inovadores e adoramos receber visitas, sejam elas presenciais ou até virtuais. Muito obrigada, satisfação, Gabriela, também de compartilhar esse momento contigo. Assim, e também queremos agradecer a CEO da NanoQuentech, a Gabriela Bizinski, que a gente agradece demais por estar aqui conosco hoje e também já deixamos aí o convite para que esteja mais vezes aqui com a gente no Atitudes Talks. Gabriela. Muita alegria e muita satisfação conversar com vocês, passar um pouquinho da minha trajetória, da NanoQuentech, e também me coloco à total disposição no que precisarem, se precisarem entrar em contato, tirar mais dúvidas, fico à total disposição. E se quiserem também faço o convite de virem conhecer a NanoQuentech Solutions. Muito obrigada. Então, pessoal, com todo esse incentivo, eu não posso deixar de comentar com vocês que as inscrições para o mestrado e doutorado da Atitudes encontram-se abertas. Busque mais informações no nosso site www.atitudes.edu.br. E se você busca uma graduação ou segunda graduação, também as inscrições estão abertas através de ingresso especial ou transferência. Busque informação, nos procure, que a gente pode conversar sobre isso. E lembrando que toda semana tem episódio novo do Atitudes Talks nas principais plataformas de áudio. E além de nos ouvir, não deixe de acessar a Atitudes Educação também nas redes sociais. Estamos presentes no Instagram, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, no TikTok. Curta, acompanhe, compartilhe, comente. A gente quer ver vocês por lá também. E você também pode acompanhar as informações sobre cursos e outras iniciativas no nosso site. Lembre-se, aqui na Atitudes, você atualiza o seu amanhã.
Attus Talks, conectando você ao universo Attus.